faz mal. Solange Franco é a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Covilhã, com um papel ativo na defesa dos direitos das crianças e jovens em situação de perigo. Tem também um percurso académico relevante, sendo docente na UBI, na área da Sociologia. A sua experiência alia o conhecimento académico à intervenção social, com forte ligação à comunidade local. Seja bem-vinda, doutora Solange. Para começarmos, a eficiência da intervenção da CPCJ depende crucialmente da articulação com uma vasta rede de entidades, seja a saúde, a educação, as forças de segurança. Na sua perspectiva, quais são os principais desafios estruturais que ainda dificultam a fluidez e a celeridade na articulação entre parceiros no Conselho da Covilhã? Olá, muito boa tarde. Começo por agradecer o convite que me dirigiram para estar aqui e é um gosto falar na CPCJ. CPCJ, antes de mais, é uma entidade oficial, não judiciária, que visa promover os direitos das crianças e por ter mais situações que as possam colocar em perigo. Nós, CPCJ, somos, portanto, um conjunto de entidades, onde está o município da Covilhã, Segurança Social, a Educação, a Saúde. Temos também elementos, portanto, da área da Psicologia e do Direito, que foram cooptados para integrar a modalidade restrita. E aqui eu passo a explicar a modalidade restrita. É a modalidade que trabalha as situações que nos chegam, não é? Portanto, que fazem o tal trabalho de campo e que instauramos os processos de promoção e proteção, analisamos a problemática e depois, todos em articulação, tentamos resolver o problema que nos chegou. Temos também a outra modalidade, que é a modalidade alargada, que também são membros da CPCJ, mas que não têm, portanto, não fazem parte desta equipa tão restrita, que é que faz parte, portanto, e que trabalha os processos de promoção e proteção. Nós tentamos desenvolver o nosso trabalho sempre de forma positiva. Sempre que a problemática que nos chega, nós tentamos minimizá-la, o ideal seria colmatá-la, não é? Sim. Mas quando não conseguimos resolvê-la, na totalidade, pelo menos minimizá-la. E todas as entidades têm um papel fundamental, seja o município, seja a Segurança Social, a Educação, a Saúde. Agora, é evidente, as CPCJs, era o ideal, não era? Era técnicos a tempo inteiro, que muitas vezes não podem estar, não é? Então é a representação das entidades, mas o ideal era técnicos a tempo inteiro, porque o volume processual que nós temos é elevado, não é? A CPCJ da Covilhã trabalha o Conselho da Covilhã, não é? Só o Conselho da Covilhã, e mesmo assim terminámos o ano com 341 processos o ano passado. Este ano ainda vamos fazer o levantamento, portanto, é muito processo. E sem dúvida que uma equipa tem que estar sem horários, portanto o nosso trabalho é uma missão, não temos horários e sempre em prol da defesa dos direitos das crianças, sempre. A prioridade, e aliás as comissões é mesmo assim, trabalhando os direitos das crianças e prevenindo as problemáticas que nos chegam. Quantas crianças foram sinalizadas já este ano? Já este ano não posso avançar ainda com números, porque ainda vamos trabalhar o nosso relatório anual e não quero dar um número que não seja o correto. Contudo, basear-me nos números do ano anterior, no nosso relatório, e conforme referi há pouco, portanto, nós trabalhamos 341 processos. Desses 341, as problemáticas que mais se evidenciaram, se destacaram, foi a violência doméstica, o absentismo escolar e comportamentos graves e de indisciplina. Pronto. Nós sabemos que a violência doméstica, que é um grave problema social, que está presente na sociedade, não é? E mesmo que as crianças possam não assistir, não é? As autoridades policiais, quando têm conhecimento, reportam à CPCJ. E nós temos que intervir porque, pronto, as crianças não devem ser educadas e vivenciarem esses episódios, não é, de violência doméstica. São sempre prejudiciais ao seu desenvolvimento. Destes motivos de sinalização que falou, quais é que têm maior destaque? Violência doméstica, absentismo, comportamentos graves e de indisciplina. Pronto.
Temos outras problemáticas, como a negligência, o abandono escolar, mas aquelas que mais se destacam, violência doméstica, o absentismo e comportamentos graves e de indisciplina, sim. Estas realidades têm-se vindo a agravar de alguma forma? Sim, têm, porque o ideal para a CPCJ era não ter processos de promoção e proteção, seria o ideal, era não existirem, que era sinal que não existiam problemas com as crianças e com os jovens. Mas, infelizmente, essa realidade não se verifica, não é? Portanto, ou há situações que nos chegam, por vezes, de negligência, outras comportamentos graves e de indisciplina, o absentismo escolar e também a violência doméstica, não é? Que nós, infelizmente, todos os anos tem-se verificado um aumento, pronto, de processos com essa problemática. Nós sabemos que as autoridades policiais, que também são excelentes parceiros e quando a Comissão tem necessidade de pedir o seu apoio estão sempre disponíveis, mas quando têm conhecimento de uma situação, não é, de violência doméstica e que existem no agregado crianças, reportam à CPCJ e aí nós temos que fazer o nosso acompanhamento, como é evidente. Quando há uma sinalização, necessitam da autorização dos pais. Essa necessidade da autorização dos pais acha que acaba por, em alguns processos, dificultar a vossa atuação? É assim, nós, quando recebemos uma sinalização CPCJ, é analisada, a primeira verificação é se a criança, que idade tem a criança, não é? Porque as CPCJs intervêm até aos 18, a partir dos 18 já são maiores de idade, não são do âmbito de intervenção, e também a residência, porque nós só podemos intervir no Concelho da Covilhã. Se for uma criança que resida no Fundão, já é CPCJ Fundão. Ou em Belmonte, já seria CPCJ de Belmonte. Mas dizer-lhe que, portanto, todas as problemáticas que nos chegam, temos o cuidado de analisar e depois a primeira diligência é convocar os pais. Convocamos os pais e o jovem, criança ou jovem, quando tem 12 ou mais do que 12. Os pais, a gente propõe, temos a declaração de consentimento ou não consentimento e a declaração de não oposição ou oposição por parte do jovem. Isto quer dizer que, normalmente, em grande maioria, os pais dão o consentimento à comissão e os jovens assinam a não oposição. Ora, temos os dados para poder analisar, poder realizar aquela convocatória, visitas domiciliárias, articular com as entidades de acordo com o teor da sinalização, onde é que a gente pode agilizar e que acompanhamento sistemático aquela família necessite e aquela criança, mas dizer-lhe também que pode haver, imagine que não dão o consentimento. Era isso que ia questionar. Que também já aconteceu, não é? Os pais dizerem, muito bem, eu não concordo com o que está, eu não assino. Está no seu direito, mas a Comissão, nós também temos uma lei. Temos uma lei que nos rege, não é? E que temos que cumprir. Ora, conforme eu falei, as entidades de primeira linha é os hospitais, por exemplo, unidades de saúde, os estabelecimentos escolares e não conseguem resolver. Passam às comissões. As comissões não conseguem, porque os pais não dão o consentimento. Temos que remeter à entidade acima, que é o Ministério Público, serviços do Ministério Público. Portanto, e normalmente remetemos tudo o que nos chegou. E damos conhecimento que estamos a remeter, portanto, não é? Por falta de consentimento e não oposição do jovem. E então é os serviços do Ministério Público que vão dar continuidade à sinalização. Esclarecer também que, imagina uma situação de perigo iminente para a criança. Ora, nós temos na lei o artigo 91, que se a criança está em perigo iminente, nós temos que ir intervir, com ou sem consentimento. Aí, pronto. E a criança, nesse caso, imagino que era um perigo iminente e que tinha que ser retirada. A comissão aí não precisa de ter o consentimento. A criança é retirada do perigo onde estava, não é? O perigo iminente, e depois comunicamos aos serviços do Ministério Público e a nossa parte ficou que protegemos aquela criança, não é? Que no fundo é a nossa função, e depois comunicamos à entidade
o porquê de ser uma retirada sem autorização e o que é que nos levou, mas que a lei também, que é o artigo 91. Sim. Disse agora algumas medidas, mas dentro de todas as medidas que se toma, quais considera essenciais para otimizar esta rede de proteção e garantir uma resposta mais rápida em situações de emergência? Sim, uma boa questão. Nós, Comissão, temos o nosso artigo da lei, o artigo 35, onde estão plasmadas as alíneas e as nossas medidas de promoção e proteção. E aquela que a CPCJ mais aplica, com toda a evidência, é apoio junto dos pais, que é alineado o número 1 do artigo 35. E porquê? Porque o apoio junto dos pais, as crianças podem estar junto dos pais e nós tentarmos ajudar. Portanto, as comissões só aplicam um apoio junto de outro familiar, confiança à pessoa idónea, até que leva à institucionalização, se não houver outra resposta. Imagina uma situação, aquela medida é mais o apoio junto dos pais, mas imagino que há ali uma situação que a criança não está bem e que a CPCJ tem que alterar aquela medida ou propor outra medida. Temos a linha B do mesmo artigo. E então nós que é apoio junto de outro familiar. A criança pode ter um tio, há uma resposta. Não há apoio familiar, pessoa idónea. Alguém que não é de família, por exemplo, uma madrinha, um padrinho que não seja de família, mas há ali um elo de ligação da criança. Pronto. Portanto, vão todas as alíneas, não é? Até chegarmos à última. Se não houver resposta, então a criança não pode ficar entregue a ela própria, não é? Terá de dar entrada numa institucionalização. Mas, quando isso acontece, é a nossa última medida, sim. Portanto, a mais que a gente tem em maior número é apoio junto dos pais, sim. Também temos a F, que é institucional, mas... E como é que a CPCJ de Covilhã mede o impacto a longo prazo das medidas aplicadas? Em especial após o regresso de uma criança acolhida ao seu meio familiar ou após a cessação de um acompanhamento, por exemplo, como é que a avaliação a longo prazo é feita para vocês? É assim, nós, Comissão, quando temos um processo de promoção e proteção, a nossa preocupação é proteger aquela criança. Ao nível da problemática que nos chegou, é protegê-la e tentar ajudar para colmatar aquela dificuldade. Quando a criança entra numa instituição, por exemplo, quando não há resposta daquelas alíneas todas que eu referi, e que tem que dar entrada numa instituição, nós não podemos esquecer que o facto da criança estar naquela instituição, que está entregue e que o trabalho está feito. Não. Portanto, há um acordo que é feito pelo aquele período e temos que ver qual foi a problemática que aquela família tem, onde nós podemos trabalhar, ajudar, para que a criança depois, ao sair da instituição, possa regressar ao seio familiar, não é? E tentar, pelo menos do que a levou à retirada, esteja resolvido ou minimizado, não é? Minimizado. Quando a problemática, por exemplo, às vezes há situações de violência doméstica e de negligência, não é? Que as famílias, é sempre o nosso foco é a criança. Mas não podemos esquecer que muitas vezes, para se ajudar aquela criança, temos que trabalhar também a família, não é? E o facto de estar acolhida, estar protegida, tudo o que é necessário é dado, mas não podemos esquecer que ainda há um trabalho a fazer. O que é que levou aquela criança a entrar na instituição? Foi por comportamentos graves e de disciplina da própria? Foi por violência doméstica entre os pais? Foi a negligência? Temos que trabalhar isto, temos que ver o que é que as causas que levaram para tentar ali arranjar entre toda a equipa, não é, todas as entidades, podermos resolver. Ou seja, no caso, por exemplo, de uma criança ser institucionalizada, há um acompanhamento também à família e contínuo para que depois aquela criança possa regressar, se houver condições, possa regressar. A nossa preocupação é proteger a criança. Pronto. E depois, depende da problemática que ali está, não é? Sinalizada, nós podermos acompanhar e também dar um apoio àquela família para reunir as condições, porque o ideal é as crianças estarem com os pais. Nós queremos e trabalhamos diariamente para termos crianças felizes, não é? Porque na infância nós sabemos que se ficam marcas, não é? Que por vezes são difíceis
de esquecer. Uma criança que vivencia, presencia diariamente atos de violência doméstica entre os pais, ela vai adquirir esses comportamentos como normais. Não é? Como normais. E isso depois vai-se na escola, nos próprios dia-a-dia daquela criança, são crianças diferentes. Diferentes no aspecto de comportamento. Porquê? Porque entendem aquele ato como normal. É o que presenciam. É o seu dia-a-dia. Não é? O seu dia-a-dia, isso mesmo. Pronto, e é por isso é que a CPCJ, várias ações, e tem assinalado sempre, em novembro, um seminário. Este ano fizemos o 5º seminário, que se correu aqui no auditório, no anfiteatro das Sessões Solenes, aqui da Universidade da Beira Interior, com uma forte participação das escolas, muitos jovens, e é sempre bom porque é trabalhar a prevenção, conforme eu referi, não é? Portanto, nós, sempre que podemos ajudar uma criança, nós estamos lá, e temos mesmo que estar, sem horários, sem dias de semana e sempre disponíveis. Eu agora estou aqui, mas se o meu telefone tocar que está uma criança que precisa de nós, pronto, e sem horários a gente tem que ir ver o que se passa. Não é? Por falar neste tempo de prevenção, reconhece que muitas vezes, em termos de prevenção primária e secundária, a intervenção da CPCJ pode ser muitas vezes tardia? Tardia não, porque as entidades de primeira linha, conforme já referi, os estabelecimentos de ensino, as unidades de saúde, qualquer pessoa da comunidade que tenha conhecimento que uma criança não está bem, ou que seja por negligência, violência doméstica, absentismo escolar, abandono, deve denunciar. E as entidades de primeira linha têm feito, e eu falo em nível de CPCJ de Covilhã, um trabalho extraordinário. Porque só quando não conseguem mesmo resolver, por exemplo, as escolas, quando não conseguem resolver, é que passam à entidade de segunda linha, que é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E nós, dentro da nossa equipa, fazemos o nosso trabalho. O que pode levar também à aplicação de uma medida de promoção e proteção que falei há pouco, tal artigo 35 da lei. E aí, imagina que o acordo não é cumprido pelo jovem. Nós ainda podemos dar uma segunda oportunidade, mas se a gente vir que é um incumprimento reiterado da situação, não é? Nós temos que reportar à entidade que está acima, serviços do Ministério Público. E então temos que remeter o processo aos serviços do Ministério Público por incumprimento, que é a linha C do artigo 11 da nossa lei. Não é? A prevenção é muito importante, porque é através da prevenção já falamos. Que nós fazemos chegar, portanto, todas as nossas preocupações, é sensibilizar. Que estratégias é que tem para intervir antes da criança, por exemplo, ser sinalizada? Tem alguma promoção de competências parentais ou identificação precoce dos fatores de risco em alguns casos? É assim, nós só podemos intervir quando nos chega uma sinalização. Ok. Antes disso, não podem intervir? Não, só se tivermos uma sinalização. Então, pronto, temos que ter uma comunicação que uma criança está em perigo. Sim, e foi aquilo que eu referi há pouco. Se for uma criança que esteja em perigo iminente, a comissão vai ao local e não precisamos do consentimento. Não é? Tem que ser retirada porque está em perigo iminente. Se for uma situação que seja, pronto, temos que convocar os pais, não é? Analisar a situação, obter o consentimento para termos essa legitimidade de intervenção e para nós é tão importante, não é só o nosso trabalho, e era aquilo que eu dizia há pouco, quando a sinalização nos chega em sede de comissão. É muito importante o trabalho que pode ser feito antes das sinalizações chegarem. E respondendo um pouco à sua questão, que é precisamente a prevenção. É o sensibilizar. Eu acho que é fundamental, porque a comissão, tal como o nome diz, é Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E nós temos um trabalho diário que muitas vezes as crianças podem nos ver como um fator negativo, não é? Vem a comissão e pronto, com alguma penalização. Não. A comissão existe
para poder ajudar e proteger as crianças e os jovens do nosso concelho. É por isso que a CPCJ existe. Portanto, e nós, quando tomamos uma medida que leve à última das medidas, depois de tantas, apoio junto dos pais, apoio junto todo familiar, confiança à pessoa idónea, é que vai a institucionalização. Portanto, isto é um caminho que é bom que as crianças e os jovens do nosso concelho entendam e vejam a comissão que, se tiverem um problema e que queiram vir falar connosco, a comissão tem sempre as portas abertas, sempre no sentido de proteger e de ajudar. E o nosso trabalho de sensibilização, as nossas deslocações às escolas, é sempre um fator, para nós, é um fator positivo, porque entendemos que as crianças e os jovens olham para nós, membros da CPCJ, não é? Como pessoas que nos preocupamos com eles. Isso é bom, essa imagem e a ideia e que se concretiza, não é? Porque nós, CPCJ, estamos, haja o problema que houver, a que horas for, nós, se a CPCJ for chamada, nós estamos lá. Falámos sem horários e 100 dias de semana. Falámos há pouco que muitas vezes essas crianças tendem a olhar para aquilo que se passa com elas e à sua volta como uma coisa normal. Esse trabalho de prevenção, como palestras nas escolas, por exemplo, acha que desperta nessas crianças, eles percebem que, ok, alguma coisa aqui não está certa ou não é normal? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos as palestras, olha, no dia 14 de fevereiro fizemos na Escola Secundária Campos Melo uma ação sobre violência no namoro. No auditório, muito participada a sessão, os alunos colocaram muitas questões e é o debater os assuntos, é o sensibilizar que é muito importante, não é? Porque é através da mensagem, do diálogo, que nós passamos, portanto, o que deve ser correto. E por vezes, era o que eu dizia há pouco, uma criança que vivencia e presencia atos de violência doméstica no seu desenvolvimento, no seu crescimento, a criança entende aquilo como normal. É um comportamento normal. E que por vezes não é assim tão normal. Sim. Pronto, e nós conversarmos com os jovens e com as crianças, poder ajudá-los, pronto, com a autorização dos pais que prestaram o seu consentimento para a intervenção, tentamos ajudar dentro das nossas possibilidades. Portanto, a CPCJ da Colhente temos uma equipa, conforme referi no início, município, segurança social, a educação, a saúde. Temos também, isto é a equipa restrita, um elemento, portanto, da área do direito, que também é fundamental, e também a área da psicologia. Portanto, e a CPCJ na modalidade restrita são estes membros e que trabalhamos diariamente, reunimos todas as quintas-feiras à tarde, portanto, e não me lembro de ter uma reunião semanal sem ter processos novos ou reabertos. Ele falou agora também da parte das palestras na escola. Acha que, por exemplo, em certos casos, como o da violência no namoro, pode ser um dos casos em que haja, por exemplo, mais silêncio por causa de certos receios, por ser numa zona escolar? Acha que há um maior silêncio nesses tipos de casos? Não. Por vezes as crianças e os jovens, pelos conhecimentos que nós vamos tendo, não é? Às vezes o verificar o telemóvel, podem fazer até sem se aperceber que não é, pronto, não é com aquela intenção, mas não é muito correto, pronto, e não. E as escolas estão muito atentas também, os professores estão muito sensibilizados, fazem um trabalho extraordinário, porque para além de terem a função de professor, do ensinar, não é? Os conteúdos que estão delineados para o longo do ano, têm também esta preocupação que sempre que a CPCJ promove, organiza qualquer atividade, o laço humano, por exemplo, não é? Quando nós fizemos a caminhada do Jardim do Goldrake, que fomos para o Jardim das Artes, onde fizemos um laço de cor azul, essas iniciativas, o nosso seminário da violência doméstica, que já vamos no 5º seminário, outras sessões que nós, pronto, bullying, violência no namoro, as escolas participam sempre. Nós temos sempre os auditórios cheios
E isto também significa, não é? E é significado que os professores também, para além dos conteúdos que estão portanto, programados para dar durante o ano, que também há a preocupação deles e atentos em qualquer situação que, quando têm conhecimento, tentam resolver. Quando não conseguem, comunicam à CPCJ e nós aí tentamos também fazer o nosso trabalho o melhor possível. Na sua experiência, quais são os maiores constrangimentos ou as zonas cinzentas do atual quadro legal da proteção, que, se fossem clarificados ou dotados de uma maior autonomia decisória, permitiriam uma intervenção mais ágil e eficaz? É assim, a lei de proteção é muito clara. Nós trabalhamos em função da nossa lei, onde temos as medidas que podemos aplicar, tudo, qualquer dúvida, nós recorremos à lei. Temos uma boa articulação com o nosso procurador, portanto, com os serviços do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador da Comissão, é quem nos supervisiona e quando nós não conseguimos resolver, passamos aos serviços do Ministério Público, mas dizer-lhe que alguma dificuldade, eu referiria, talvez fosse muito positivo, e falo enquanto CPCJ da Covilhã, que seria técnicos a tempo inteiro. E porquê? Porque o nosso volume processual é muito grande. Permite-nos, portanto, dizer isto. E se nós tivéssemos técnicos a tempo inteiro, e mesmo assim temos algumas respostas a tempo inteiro, temos alguns elementos que estão, mas outros não estão. E seria muito positivo, não é, os técnicos estarem a tempo inteiro na comissão. Porque a CPCJ, como lhe disse, e volto a repetir, não tem horários, nem dias de semana. Portanto, sempre que surja uma situação que a CPCJ é chamada, nós temos que estar disponíveis, que é mesmo assim, sempre em prol da defesa das crianças e dos jovens do nosso concelho. Cada vez mais tem havido casos de ciberbullying. Como é que a CPCJ tem dotado a sua intervenção e os seus métodos para também estar atento cada vez mais a esta realidade? Olha, com ações de sensibilização. Muitas vezes fizemos já várias com as autoridades policiais, que também fazem parte da modalidade alargada e que nos acompanham e que também participam nessas ações direcionadas às crianças e aos jovens, alertando para os perigos, não é? E sensibilizando-os para as situações que, por vezes, eles possam entender que são corretas e que não são assim tão corretas. A sensibilização é fundamental. Sensibilizar. Não é só quando a situação acontece, é tentar alertá-los. Também já fizemos várias ações, uma delas também foi na EPAB, na Escola Profissional de Artes da Beira Interior. Já fizemos uma ação de sensibilização nesse âmbito e também correu muito bem, muita participação dos alunos e sensibilizar é muito importante. Qual é o trabalho da CPCJ para encorajar a comunidade a fazer sinalizações, garantindo a confidencialidade? E como é que é gerida a percepção pública perante as sinalizações que, após a investigação, se relevam não confirmadas? É assim, qualquer pessoa, qualquer entidade pode sinalizar quando tem conhecimento de alguma situação. Reportam à CPCJ ou às autoridades policiais e que depois encaminham para quem tem de direito. Por exemplo, falando na violência doméstica, é um crime público. Qualquer pessoa pode sinalizar. Sim. Não é? Imagine um vizinho, quando se apercebem, por exemplo, que há violência doméstica ou que há negligência, o mau-trato físico, não é? As pessoas têm que sinalizar. O facto de sinalizar é sinal que se estão a preocupar com aquela situação. E a CPCJ, quando tem conhecimento, temos que intervir. Mas, lá está, as sinalizações que nos chegam, nós podemos dizer assim, sensibilizar a comunidade é importante. Claro que é. E nós sensibilizamos com estas ações de sensibilização. É a forma de nós nos fazermos chegar e levar os assuntos a serem analisados. Muitas das vezes onde estão as crianças e os jovens, que é
não é? Os jovens que nós trabalhamos. Por exemplo, escolas, que muitas vezes nós sugerimos um tema, outras vezes são as próprias escolas que nos convidam a ir, se estamos disponíveis, a fazer uma ação de sensibilização sobre o bullying, sobre a violência no namoro. E nós deslocamos-nos, pronto, e com todo o gosto nós nos dirigimos às crianças e aos jovens, como é evidente. Porque, olha, as faixas, por exemplo, estas são faixas assim mais... Mas os mais novinhos, por exemplo, primeiro ciclo, a CPCJ também vai. Também. Às vezes ações, olha, o dia 20 de novembro, que se assinala os direitos das crianças, temos ações para os mais pequeninos, como é evidente, mas para saber se eles conhecem os seus direitos. E acha que essa intervenção junto dos mais pequenos é ainda mais importante? É importante e é gratificante. E é gratificante também. Porque quando a CPCJ, por exemplo, escolas, primeiro ciclo, não é? Pequeninos, e nós um simples jogo, por exemplo, uma simples atividade para trabalhar os direitos das crianças. Nós falamos com eles, olha, sabes quais são os teus direitos? E no final, é engraçado, porque isto é gratificante para nós, porque para além de sermos bem recebidos, que a CPCJ sempre foi bem recebida onde vai, sempre fomos bem recebidos e isso também nos dá força e mais vontade de fazer mais e melhor, que é mesmo assim. E as crianças de primeiro ciclo tão pequeninas, mas sabem os seus direitos. Não é? Porque as crianças têm direitos e nós, CPCJ, trabalhamos em prol dos direitos deles todos os dias. E pronto, agora estava a falar só alunos de secundário, não é? Sim. Mas também temos os mais pequeninos, também temos várias atividades com eles e é sempre bom sentir que a mensagem passou e pronto, e as crianças e os jovens é de pequeninos que nós devemos e também sensibilizar os pais para essa importância de um crescimento, os ensinamentos que nós transmitimos, não é? Serem sempre positivos, que é para o jovem também e a criança, quando se surgir um problema, por exemplo, até na própria escola, ser vítima, por exemplo, a gente pode dizer assim, o aluno falta, mas o que é que falta? Falta porque quer faltar? Ou há alguma questão que pode ser um problema de bullying e que o está a levar a não ir à escola, não é? E a criança não contar. Portanto, haver esta abertura com os pais para poderem contar, não é? Os pais, a gente sabe que o dia-a-dia e a vida profissional, por vezes uma pessoa anda sempre a mil, não é? Estou aqui, já devia estar ali, tenho reunião, não é? Pronto. Mas também o chegar a casa, não é? O momento o lar, de conforto, de união, de família e também os pais terem o seu tempo dedicado aos filhos para saber como foi o teu dia na escola, fatores positivos, fatores não positivos, o que é que aconteceu. Pronto, isto tudo é bom. Estas mensagens, por exemplo, este exemplo que estou a dar, ir acompanhando e trabalhando estas famílias e as crianças, é fundamental. É. Agora, para terminarmos, temos agora o exemplo também das crianças que são muito bem recebidas e que vos dá uma grande satisfação ver que é compreendido esta sensibilização. Sim. E eu acredito que esta resposta também poderá ser bastante grande ou diversificada. Após anos de trabalho na proteção, qual foi o momento ou história que lhe deu maior satisfação ou sentido de missão cumprida? Assim, olha, e agora faz-me essa pergunta e mexeu um bocadinho comigo. E porquê? Porque nós, comissários, e eu, enquanto Presidente da CPCJ neste momento, portanto, estou praticamente no meu final de mandato e a lei diz que é aos 9 anos e já não me posso, portanto, recandidatar, que a lei assim o diz, tudo bem, mas saio, portanto, de coração cheio, de que tentei, eu e a minha equipa, não é? Porque a equipa CPCJ, que fizemos um excelente trabalho durante estes anos, muitas ações de sensibilização, muitas crianças que a CPCJ ajudou em situações que não estariam bem e nós ajudamos, pelo menos, a que estivessem melhor do que se encontravam. Portanto, eu saio, quando sair, portanto, que em janeiro iremos realizar, portanto, a reunião para a eleição do novo presidente, mas saio de coração cheio
e dizer que é um trabalho que nós desenvolvemos diariamente, não é? E dizer-lhe também, sou socióloga, sou da área da sociologia e enche-me, portanto, o trabalho e esta missão, que eu entendo o trabalho da CPCJ é uma missão. E saio de coração cheio, porque muito se fez, muito se trabalhou e muito se caminhou. E o caminho faz-se caminhando e acho que a CPCJ evoluiu muito. Porque nós, conforme a sociedade está em constante e permanente mudança, não é? Nós também temos que acompanhar a sociedade e essa mudança. Não é? E eu dizendo que a CPCJ é nesse sentido que cresceu, assim como o nosso conhecimento, não é? O nosso conhecimento, nós temos o facto de podemos ter mestrado, mas o conhecimento temos que ir sempre evoluindo, não é? Para acompanhar esta dinâmica da sociedade. Sai com o sentimento de missão cumprida. Saio. E deixe-me dizer-lhe uma frase de Nelson Mandela. O caráter de uma sociedade avalia-se pela forma como ela trata as crianças. Gosto muito desta frase e com ela, não sei se quer a última pergunta e termino com esta. Acho que acabamos também da melhor maneira. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigado. Eu acho que deve sair. Nossa, pois. Já está. Temos que esperar.